Olá, alunas e alunos Uniateneu, sejam bem-vindos à nossa disciplina de seminário temático, onde nós iremos fazer algumas abordagens gerais a respeito da relação neoliberalismo, políticas de saúde no Brasil e as suas relações com o trabalho do serviço social. Nesse primeiro momento, nós iremos falar um pouco dessa relação complexa que é as políticas de saúde no Brasil e o seu contexto dentro do neoliberalismo. Para falar em neoliberalismo nesse caso políticas de saúde, nós teremos aí algumas características do sistema neoliberal e que nós devemos conhecê-las para, em um momento oportuno, nós realizarmos considerações, fazer comparativos com relação às políticas de saúde no Brasil. Então, para a gente começar o nosso debate, é interessante nós aí realizarmos algumas características desse sistema neoliberal. O sistema neoliberal, para todo mundo que está sabendo, em outros capítulos nós tivemos aí passagens falando a respeito do que é o neoliberalismo. De uma forma geral, o neoliberalismo ele se comporta como uma reação teórica e política contra o estado de bem-estar social. Em outros capítulos, nós vimos que o estado de bem-estar social ele é um estado voltado para a universalização dos direitos sociais, né? Também conhecido como Estado-providência, né? E o neoliberalismo ele vem combater diretamente, né, as propostas defendidas pelo Estado de bem-estar social. Nessa perspectiva ainda neoliberal, o Estado neoliberal, ou sistema neoliberal, ele vai privilegiar a questão da economia e a hegemonia dos mercados. Nessa perspectiva, o sistema neoliberal ele tem uma forte aproximação com as questões econômicas. Diferentemente, né, do estado de bem-estar social, o sistema neoliberal ele vai enfatizar ainda mais, né, essa perspectiva dos privilégios econômicos, né? Quer dizer, vai ser orientado, ele vai direcionar, né, uma orientação apenas para o viés econômico, tá? E em detrimento, né, das questões, por exemplo, dos direitos sociais, né? E nesse caso vai privilegiar as privatizações, principalmente, né, as privatizações aí das empresas, né, estatais. O outro elemento, né, que a gente acabou de falar, ele vai exaltar a privatização do setor público, né, que seria a venda, né, direta das empresas estatais para as grandes empresas capitalistas, né, para os grandes monopólios, para o grupo empresariado, porque existe a perspectiva ideológica dentro do sistema neoliberal que vai dizer que o Estado ele não tem capacidade de fazer o gerenciamento de suas empresas. Então, nessa perspectiva, ele joga, né, de uma forma ideológica, se faz a propaganda de que o Estado ele é incompetente nessas atribuições e quem realmente tem condição de fazer o gerenciamento desses serviços do Estado seriam as empresas privadas. Vamos tentar, né, entender que a privatização, né, do setor público seria em toda a sua totalidade, desde educação, cultura, saúde, acesso à questão da justiça, dentre outras perspectivas que cabe ao Estado, que é dever do Estado. Então, no neoliberalismo, a força maior que a gente, né, pode aí tirar como conclusão é que os serviços sociais eles devem ser pagos. Sendo nessa lógica neoliberal, diz que
A partir do momento que esses serviços podem ser pagos e as pessoas tenham condições, né, de pagar por esses serviços seriam de melhor qualidade, né, e trariam, digamos que, satisfação, né, para a grande parte das pessoas, né, dos cidadãos. Mas, de fato, né, isso não ocorre na prática. Né? Ocorre muito a questão da distinção social e, acima de tudo, aquela questão de que somente vai ter acesso aquelas pessoas que podem pagar por esse acesso. Outra característica do sistema neoliberal vai ser essa possibilidade, né, essa vertente voltada para a liberdade econômica, né, de caráter mundial. Outra característica, né, desse sistema neoliberal é exatamente falar, né, sobre a questão que não há limites para a questão econômica, financeira, monetária. E para essa liberdade, né, econômica acontecer, acontecem outros fenômenos também concomitantes, mas fenômenos que não são novos, né? Mas existe uma perspectiva de uma nova roupagem e esse fenômeno ele está muito ligado à questão da globalização. Né? A globalização, como nós sabemos, ela praticamente derruba fronteiras, né? Derruba a fronteira entre os países e que praticamente hoje você tem um mercado mais aberto, tem um mercado, né, de possibilidades. E esse mercado, né, aberto e com mais possibilidades, claro que vai privilegiar setores da vida econômica, né, que já estão há mais tempo nessa economia, um setor que move essa economia e privilegia, né, acima de tudo, as necessidades de exploração do capital. Uma outra característica seria a desnacionalização e desregulamentação dos estados. Para que o sistema liberal aconteça de uma forma mais ampla, é necessário que os estados, né, muitas vezes, revejam as suas leis, né, para que determinadas questões vinculadas ao neoliberalismo sejam colocadas em prática. Como é que nós podemos, né, observar essa característica na prática? Por exemplo, dentro da perspectiva econômica, né, que privilegia as grandes economias, privilegia o mercado financeiro, vai fazer privilégios, né, a grandes empresários, nós podemos aí citar as leis de trabalho, né? Essas leis de trabalho, numa perspectiva neoliberal, elas têm que privilegiar a economia. Vai privilegiar a economia numa perspectiva, né, de maior exploração e para que haja essa liberdade, por exemplo, de retirada de direitos do trabalho, necessariamente tem que se fazer a desregulamentação, né, dos estados. O que significa essa desregulamentação? Retirar todas aquelas leis que impedem o avanço da economia, que impedem o avanço dos interesses, né, do grande capital. E, dessa forma, o Estado, sendo um Estado neoliberal, ele, claro, vai privilegiar a economia. Isso, né, a gente já tira por conclusão que haverá aí um privilégio, né, do setor de mercados, um privilégio, né, dos grupos empresariais em detrimento, né, de direitos conquistados, muitas vezes já garantido na Constituição. No nosso caso, na Constituição Federativa de 1988. Nessa conjuntura, dentro dessas características, nós temos meios, né, o suficiente, nós temos aqui uma quantidade de características que podem vislumbrar um pouco das políticas de saúde no Brasil, fazer uma crítica, né, direta das possibilidades, né, análise e reflexões a respeito das políticas de saúde, né, no Brasil e, em específico, né, dentro de uma abordagem neoliberal.
Para tanto, é interessante nós, né, colocarmos a perspectiva comparativa e analítica das políticas de saúde no Brasil, entendermos um pouco, né, o que seria o denominado conceito saúde. Tá? O que significa a política de saúde? Né? O que seria as políticas, né, direcionadas, né, a falar da saúde, de gerenciar a saúde, de promover saúde. A política de saúde, nós sabemos que ela faz parte do contexto do tripé da Seguridade Social. O Estado brasileiro, né, garante a Seguridade Social. E o que compõe essa Seguridade Social? Sendo o Estado, né, tem o dever de cumprir, né, de colocar em prática a questão da Seguridade Social, a Seguridade Social ela se caracteriza pelo tripé da saúde, da assistência e da previdência. Nós temos que entender a perspectiva de Seguridade Social como um elemento básico, tá, de manutenção dos indivíduos dentro de um determinado estado. Se nós observarmos no contexto sociológico, antropológico, de organização dessa Seguridade Social, automaticamente nós iremos encontrar o quê? Nós iremos encontrar uma Seguridade Social gerenciada por um Estado, né, pelo menos numa perspectiva, né, um estado de bem-estar social, e que essa seguridade vai garantir a sustentabilidade dos indivíduos, né, dessa nação, desse estado, a partir de um tripé, né, que compõe, no nosso caso, a saúde, a assistência e a previdência. Se nós observarmos, são 3 elementos fundamentais para a nossa sobrevivência, né, em qualquer estado. Saúde, né, a seguridade, né, social com relação à saúde te assegura em momentos, né, cruciais que você precisa, né, ter acesso a serviços de saúde, né, um posto de saúde, um atendimento clínico, né, o uso, né, de determinados serviços específicos, exames, etc., né, e que em determinado momento da vida, né, que você vai precisar da saúde, você tenha, né, garantido pelo Estado um sistema de saúde que ele vai te dar a oportunidade de você cuidar da sua integridade, do seu corpo, né, para que você mantenha, né, em curso a sua vida social. Né? O outro elemento, por exemplo, né, constitutivo da Seguridade Social é a assistência social. A assistência social ela vai ter que garantir meios básicos de subsistência dessa pessoa dentro desse estado, né? Garantindo, né, o direcionamento para questões, né, do emprego, né? Em momentos de emergência, garantir auxílios, né, financeiros ou não, né, para que a pessoa ela tenha condição de, né, comprar os meios de subsistência, né, digamos que a questão do alimento, né, materiais pessoais, né, de higiene, tá? Enfim, né, que a assistência social garanta pelo menos, né, o básico, não vamos dizer o mínimo, né, porque o mínimo seria realmente o mínimo, mas condições básicas que o Estado ele tem um dever de garantir, né, meios, né, básicos de sustentação dessa pessoa, né, nessa sociedade, que ela tenha condição de sobreviver. E o outro, né, aspecto da Seguridade Social seria a previdência, né, social. Essa perspectiva da previdência, né, seria o quê? Quando você chegar na velhice, né, tendo ou não contribuído, né, diretamente, né, com o Estado, que te possa garantir, né, pelo menos a garantia de um salário mínimo digno,
né, que você tenha condição de manter a sua sobrevivência, né, nesse contexto, nesse cotidiano. Então, nós vamos observar que a questão da organização da Seguridade Social é uma organização de preservação da vida desse indivíduo, né, dentro dessa nação. E isso está estabelecido, né, no nosso Estado Democrático de Direito, né, a partir da Constituição de 1988. O que nós vamos entender como política de saúde, né? A Organização Mundial de Saúde, OMS, define a saúde hoje como o estado completo de bem-estar físico, mental e social, aumentando o alcance do termo ao inserir aspectos sociais e aceitando o conceito de felicidade de cada um, que pode dar ao termo completo bem-estar, ressaltando as diferentes necessidades do ser humano. Então, saúde não é apenas, né, a questão relacionada à questão da doença. Né? O termo saúde não está vinculado apenas à questão da ausência da doença, mas saúde, né, ela é bem maior, né, o sentido, né, pelo menos dado pela OMS, ele é bem maior do que o apresentado, né, costumeiramente para nós. Se nós precisamos, né, por exemplo, trabalhar, além das questões, né, físicas, nós temos que ter condições, né, a nossa saúde mental, né, estruturada, né, e as nossas condições sociais, né, para que tenhamos aí, né, um completo bem-estar social. E que, né, a partir do momento, né, que você, né, coloca o conceito felicidade, ele contempla, né, no aspecto, né, digamos, de sentidos, né, essa relação, né, direta do indivíduo, né, para com o seu estado e que ele obtenha, né, ali a sua garantia, né, efetiva dos seus direitos. Então, saúde, né, não é apenas a questão relacionada à questão da doença, né, a questão, né, que se retira a doença, não se define, né, saúde apenas, né, como exclusão, né, da doença, mas no âmbito social, né, e mental, esse conceito ele vai se dar de uma forma bem ampla. Para nós entendermos a questão da política de saúde no Brasil, existem algumas características, alguns elementos do processo histórico interessantes para nós entendermos, né, como é que se dá esse processo de saúde no Brasil. Se nós pegarmos a própria história da formação, né, socioeconômica do Brasil, nós iremos observar que as políticas de saúde sempre, né, foram tratadas de uma forma marginalizada. Na verdade, as políticas de saúde nunca se deram, né, importância desde o começo, né, da colônia no Brasil. Vocês podem até perguntar como é que se dava, por exemplo, a questão, né, do tratamento da saúde. Né? Essa perspectiva praticamente ficava, né, baseada, né, no curandeirismo, né, numa perspectiva filantrópica, né, uma saúde voltada, né, apenas para as questões, né, naturais, né, da natureza, né, e todos, né, seus aspectos afins, né, a essa relação. Mesmo com a chegada da família real no Brasil, né, somente, praticamente com a vinda da família real, é que se vai tomar, né, ações de Estado com relação à saúde. Mas aí você me pergunta, saúde para todos nessa época? Não, né? Era uma saúde voltada apenas para interesses privados. Como assim? Né? Com a vinda da família real, você praticamente, né, tem, né, um contexto
tá? Mercantil, né? de comércio, e que muitos dos navios, por exemplo, não atracavam nessa época da família real no Brasil, sabendo que se tinha a perspectiva de que você vinha para o Brasil, né, entregar as mercadorias, né, fazer negócio, mas você não tinha a certeza, né, que voltava com vida. Isso porque, né, essas navegações que traziam, né, as pessoas eram acometidas por doenças tropicais, né? A questão sanitária também era precária. Então, se começa a dar ênfase às questões relativas, né, ao Brasil a partir do momento de interesses, né, econômicos. Aí, a partir daí, com a vinda da família real, surge a primeira faculdade de medicina, que fica na Bahia, né, e aí por diante, né, vai se tomando ações, né, pontuais, tá, que não seria uma saúde, né, universal como nós entendemos hoje. Chegando aos nossos tempos, né, para, por exemplo, nós vislumbrarmos a questão de como se consolida, né, a nossa política de saúde, nós temos aí a questão, né, que envolve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, em 1986, que reuniu mais de 4.500 pessoas, né, sendo 1.000 delegados, para discutir o rumo da saúde no país. Os eixos debatidos na conferência foram saúde como direito de cidadania, reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento setorial. Esses 3 elementos discutidos na 8ª conferência irão fazer toda uma diferença com relação à organização, né, daquilo que nós vamos entender no futuro próximo como Sistema Único de Saúde. O que garante, né, a questão da saúde para a população? A questão da saúde, que ela é um dos elementos fundamentais dentro, né, do nosso Estado, é garantida pela Constituição de 88, quando ela vai dizer que são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Se nós observarmos, né, de uma forma mais aprofundada, mais crítica, né, reflexiva, dos direitos sociais dos indivíduos garantidos na Constituição, muitos desses direitos sociais, com relação à questão da educação, né, a própria saúde, o trabalho, o lazer, a previdência, a proteção à maternidade, são temas transversais à saúde. Então, quando, né, principalmente os assistentes sociais, ele vai a campo, deve observar o campo da saúde nessa amplitude, observar as entrelinhas, né, ter como elemento norteador para as nossas ações as legislações vigentes, conhecer a realidade para intervir nessa realidade, porque não existe outra forma de nós, né, garantirmos dar respostas, né, às demandas da questão social que nos é colocada. Nessa perspectiva, e dando continuidade, né, a Constituição brasileira define a saúde como um direito de todos, é um direito de todos e é dever do Estado. Nessa perspectiva, você, né, tem a ideia de que o Estado ele não está te oferecendo um favor, mas é uma efetiva, né, garantia do dever desse Estado e deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então, a saúde ela é um todo complexo para nós entendermos, porque a saúde ela não pode ser reduzida apenas à perspectiva da sua execução ou os profissionais que estão na ponta da execução, mas existem, né, outros elementos, né, constitutivos para que a saúde, né, pelo menos que as ações da saúde elas cheguem ao, né, se materializem, tenham o seu produto final, que é o atendimento, os serviços voltados para a cidadania, mas que essa saúde ela tem todo um complexo
que passa, né, por questão das políticas sociais, pela questão da gestão em saúde, né, e pelas questões de financiamento. Ora, quando nós vamos falar de políticas públicas, nós temos que ter a ideia de dois contextos. Uma política pública tem que ter uma regulamentação, tem que ter uma lei que garante essa política pública, mas não somente um viés jurídico. Deve haver também o seu viés econômico. O que seria isso? Seria a sua manutenção financeira para que essa política ela tenha condição de funcionar. Tá? Isso, né, que nós acabamos de falar, está garantido lá, né, no artigo 6 da Constituição Federal de 1988. Então, é um todo conjunto complexo, né, que existem estudos específicos que falam, né, sobre a respeito, né, das políticas de saúde e as suas formas de gestão e financiamento. Na Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080/1990, né, o artigo 4 vai identificar o seguinte: fica definido que o Sistema Único de Saúde, SUS, é constituído pelas ações e serviços prestados por órgãos e instituições federais, estaduais, municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Se nós observarmos, né, a amplitude, né, do que diz a Lei 8080, então nós temos que observar que a saúde ela abarca, né, uma grande dimensão dentro do setor público. Né? Que esse acesso efetivamente ele seja garantido. Se, né, a questão da saúde ele é dever do Estado, então o Estado, né, tem que garantir esse acesso à saúde para todos e que esse acesso ele tenha condições reais que cheguem, né, para a grande maioria da sua população. Né? Nessa perspectiva, né, o que foi que ocorreu a partir desse momento com a aplicação da Lei 8080? Com essa lei, vai dizer o quê? Que a lei tornava obrigatório o atendimento ao público, né, independentemente, tá, qual seja a classe social, esse atendimento, né, ele é obrigatório, tá? Você não pode deixar de ser atendido, né, em uma unidade de saúde ou uma unidade hospitalar. Né? Essa lei, em verdade, vai garantir, né, vai observar o indivíduo como cidadão de direito. Né? Essas questões que são amplas, as discussões com relação a essa questão da cidadania, que são discussões sociológicas e filosóficas. Né? A Lei 8080 ela vai, né, direto, né, na perspectiva de falar que, né, nós somos considerados cidadãos de direito. Então, as políticas de saúde garantem, né, efetivamente, né, esse status do indivíduo né, ter essa cobertura de cidadão, de ter o aval como cidadão, que ele seja atendido como cidadão. Né? Nessa lei também, né, ocorre que existe a proibição de cobranças de recursos financeiros dos usuários. Quer dizer, o Sistema Único de Saúde ele não pode fazer nenhum tipo de cobrança a respeito, né, dessas ações, né? Porque dentro de uma perspectiva, né, universal, né, de política de saúde, nenhum tipo de cobrança direta ou indireta pode ser, né, realizada com as pessoas, tá? E ele diz sobre qualquer forma de pretexto. Por exemplo, uma questão muito interessante que muitas vezes isso já apareceu em alguns telejornais, muitas vezes pessoas, né, chegando em postos de saúde e cobrando, né, por senhas para ser atendido, né,
em determinados, né, especialidades, postos que atendem determinadas especialidades. Isso praticamente, né, essa ação é um crime, né, que tem que ser denunciado, pois o posto de saúde, né, diretamente ou indiretamente, a partir do momento que há essas agressões, né, referentes à nossa cidadania, né, que infringe diretamente os nossos direitos, elas devem ser, né, denunciadas. Né? Assim também como determinados privilégios, né, de pessoas que trabalham em saúde, né, que oferecem vagas, né, para determinadas intervenções, por exemplo, questões cirúrgicas, né, que recebem dinheiro de pessoas, né, para furar filas, também devem ser denunciadas porque fere, né, os aspectos do direito e também fere o aspecto também da questão ética relacionada à saúde. Né? Então, essa questão de proibição de cobrança de recursos financeiros dos usuários, né, para ter alguma facilidade com relação ao acesso à saúde, isso é permanentemente proibido. Com essa lei também, né, existe a questão aborda também as condições, né, para a promoção e recuperação da saúde, né? A lei 8080 ela, né, vai fazer a garantia, né, da promoção da saúde, assim também como a recuperação das pessoas no âmbito da saúde. Existem dentro das diretrizes que nós iremos ver, né, daqui a pouco, como é importante essa abordagem, né, relatada dentro da Lei 8080. E também garante a organização e o funcionamento dos serviços condizentes. Né? Então, o sistema de saúde, né, e a sua complexidade inserida dentro de da grande política de saúde, existem normatizações, regulamentações, diretrizes, operacionalizações, né, que garantem o funcionamento da saúde. É um grande complexo, né, as políticas de saúde no Brasil é um grande complexo e claro que existem aí vários desafios com relação, né, à sua efetivação. Existem grandes desafios com relação, né, a colocar em prática, né, todo esse sistema, né, de saúde que nós vivemos. E é um desafio, né, para o serviço social entender toda essa perspectiva, pois aqueles, né, assistentes sociais que estão se inserindo, né, nas práticas relacionadas à saúde, devemos ter consciência de como é complexo, né, as demandas da questão social, né, dentro de uma perspectiva das políticas da saúde. Nessa perspectiva, né, falando ainda da saúde, existem algumas diretrizes do Sistema Único de Saúde, né, que é o SUS, e uma delas, né, que nós não podemos de forma alguma, né, deixar de falar, é que as diretrizes, né, desse sistema de saúde, elas são inegociáveis. Não existe negociação. Tá? Essas diretrizes, né, para se garantir essas diretrizes, né, quais seriam, né, essas prerrogativas? Que no âmbito da saúde, né, que ações, serviços, né, conceitos, né, eles são inegociáveis. Eles não podem ter esse caráter negociável. Nessa perspectiva, os princípios de universalidade, preservação da autonomia, igualdade, integralidade e resolutividade devem estar em sintonia com os princípios da territorialização, intersetorialidade, descentralização e hierarquização, entre outros. Vamos tentar entender essa parte, né, dos princípios da saúde, que também são elementos importantes para que nós, né, assistentes sociais, estejamos, né, frente a esses desafios.
Quando se fala, né, nas perspectivas dos princípios de universalidade, preservação, autonomia, igualdade, integralidade e resolutividade, devem ter consonância, sintonia direta com os princípios de territorialização. O que significa isso? Né? Nós temos, por exemplo, questões relacionadas à questão do atendimento à saúde, já que, né, o Estado tem um dever, né, com relação à questão relacionada à saúde, né, e nós temos direito à saúde, o atendimento da saúde, tá, tem que obedecer aos princípios da territorialização. Cidades, por exemplo, né, os grandes centros urbanos têm uma determinada lógica de funcionar, né, digamos que o acesso à saúde, existe algumas lógicas, né, estratégias específicas, assim também como, por exemplo, né, comunidades mais distantes. Né, podemos aí citar a Grande Amazônia, né, onde determinadas comunidades indígenas você leva 3, 4 dias de barco para fazer o atendimento de saúde. Né? Então tem que se elaborar toda uma estratégia para que ninguém fique sem esse atendimento. Deve-se respeitar, né, todo um contexto, né, referente ao território, aos costumes, né, à cultura, né, e que esse atendimento ele tenha condições de ser colocado em prática. Na perspectiva da intersetorialidade, que a política de saúde ela não seja uma política, né, isolada, que a política de saúde ela tenha um caráter transversal, né, intersetorial, com as demais, né, como é que eu posso dizer, com as demais políticas do Estado. A saúde tem que ter um elo com a educação, tem que ter um elo com a questão, né, com as outras esferas de poder com relação à questão jurídica, né, uma questão do trabalho. Né. Isso para nós entendermos que se nós conseguirmos, né, colocar em prática aquilo, né, relacionado no conceito da OMS, né, que saúde não é somente, né, a ausência, né, de enfermidades, né, ela tem que alcançar a perspectiva, né, mental e social. Então, a questão da saúde ela tem que fazer, né, todo um contexto intersetorial. A saúde ela tem que participar também de demais políticas de Estado para que ela consiga ser efetivada, garantindo, né, os direitos básicos necessários, né, para a sobrevivência dos seus indivíduos, né, dentro do Estado. Outro aspecto que vai ser colocado, né, dentro da perspectiva da saúde é a descentralização. Né? Com a descentralização, as ações de saúde vão respeitar os seus territórios, vão respeitar as demandas sociais, né, equivalentes, né, e que são, digamos que, características, né, peculiares, particulares dentro de um determinado território. Então, né, a descentralização ela vai facilitar, né, essas ações, né, para determinados municípios, para determinadas comunidades, né, respeitando, né, toda uma lógica, né, de funcionamento, respeitando toda uma dinâmica social, né, dentro de um determinado território. E obedecer à questão da hierarquização, né, que nesse caso, né, é voltado, né, também para as questões de gestão e que, né, existam, né, setores responsáveis, né, e que cada setor responsável tenha a condição de fazer as suas deliberações, né, referentes, né, às ações de saúde. O que diz cada princípio relatado pelo SUS? Né? O que diz o conceito da universalidade? A universalidade vai dizer que todas as pessoas devem ter acesso aos serviços de saúde como direito, não é um favor. Nós temos que pensar a perspectiva do serviço de saúde como direito de cidadania, sendo esse princípio a maior conquista das lutas em favor da reforma sanitária.
Se nós observarmos dentro das políticas sociais, a política de saúde é a que tem configurada, né, com maior abrangência essa perspectiva da universalidade. Né? Seja rico ou pobre, né, vai ter o acesso à saúde. Aí você pode me perguntar, mas quando eu chego no hospital, eu não sou atendido por falta de medicamento. A falta de medicamento, ela é um dos empecilhos, né, relativos à questão da organização de gestão financeira, mas você não deixa de ser atendido. Né? Nessa perspectiva, né, o outro conceito é o conceito de preservação da autonomia das pessoas, né, dela ter o direito ou não de ser atendida, né, de ter o direito, né, de como vai ser atendida, né, respeitando toda a sua o seu caráter integral da pessoa, né, de como que ela vai, né, se comportar. Na verdade, o Estado, né, tem que garantir essa preservação dessa autonomia, né, como diz o próprio conceito, visando a sua integridade física ou moral. Né? Então, preservar a autonomia é um dos conceitos, né, abrangentes também que estão inseridos na questão das diretrizes da saúde. Um outro aspecto é a perspectiva da igualdade, da assistência médica, sem preconceitos ou privilégios, buscando a equidade, afirmando que todo cidadão é igual perante ao SUS e deve ser atendido conforme a sua necessidade. Muitas vezes, né, nós somos pegos, né, com situações no cotidiano, situações do dia a dia, né, que muitas vezes essa perspectiva da igualdade ela é ferida, né, todos os dias. Né? A partir do momento que você tem furo nas filas para determinadas ações, né, busca de privilégios, né, essas ações elas não podem ser colocadas dentro de um ciclo de reprodução social, elas têm que ter o seu elo quebrado, para exatamente, né, quando nós realmente necessitarmos, né, desse atendimento, né, na perspectiva da igualdade, que realmente seja cumprida, né, essa perspectiva de igualdade sem, né, atropelos e sem nenhum tipo de interferência, né, que muitas vezes, né, causa até aí questões desumanas, né, com relação à questão de filas de espera, etc. Outro aspecto que nós temos que entender é a questão da integralidade, né? O que significa? Que é o conjunto articulado de ações e serviços que vise atender o indivíduo como um ser humano integral e com necessidades de promoção e recuperação. Como é que nós podemos traduzir isso em uma única frase? Tá? Se você começou o atendimento pelo SUS, o seu atendimento termina pelo SUS. Se você teve o acesso à consulta, se o médico te repassou uma receita, né, uma receita médica com algumas medicações, se ele te encaminhou para uma situação, né, no âmbito cirúrgico, o SUS ele tem que garantir essa integralidade. Ele tem que começar o seu atendimento e terminar o seu atendimento. Isso é um direito de todos. Você foi para um hospital, um posto de saúde, o médico ele te receitou uma determinada medicação. Essa medicação é cara, ela vai além das suas, né, condições econômicas, mas, né, as políticas de saúde, né, a farmácia lá do posto de saúde vai ter que garantir essa medicação, isso garantindo a sua integralidade, isso garantindo, né, o seu direito como cidadão. Que você não tenha, né, as condições, né, muitas vezes vexatórias, né, de você não comprar um determinado remédio, né, porque o sistema de saúde não tem.
Então, quando o sistema de saúde não possui, existem os meios, né, legais que você garanta, né, esse tipo, né, de acesso a um determinado tipo de medicação. Nós temos que levar essa ação como uma ação, né, que respeite a integralidade que está garantido, né, na perspectiva da seguridade, que está garantido como dever do Estado e que está garantido, né, lá na Lei 8080. Né? Outro aspecto que o assistente social tem que entender a respeito, né, da saúde é a perspectiva da resolutividade. Quando o indivíduo busca o atendimento ou quando surge algum impacto coletivo da saúde, o serviço corresponde de estar capacitado para resolver o atendimento com eficácia e eficiência. Por exemplo, digamos que você foi atendido em uma determinada emergência, né? Você, no caso, se direcionou a uma emergência dentro do hospital e aquele hospital público ele não teve condição de dar amparo às suas necessidades. A questão da resolutividade, por exemplo, né? O que se tem que fazer, né? Na verdade, tem que encaminhar, por exemplo, essa pessoa para um outro hospital da saúde pública e que dê as condições que essa pessoa, né, tenha o acesso à sua integralidade e dessa forma tenha acesso a esse aspecto, né, de resolutividade. Se no caso começou no SUS, termina no SUS. Se nesse caso não houve, né, em uma determinada instituição, um hospital ou num posto de saúde não foi atendido naquele momento, né, deve se direcionar, deve ser aplicada a perspectiva da resolutividade, logo que, né, essa questão do atendimento deve ser tratado, né, na perspectiva da eficácia e da eficiência, conforme o artigo 7º, né, da Lei 8080 relacionada à saúde. Então, gente, é interessante nós entendermos as diretrizes do SUS, né? Enquanto assistente social, nós temos que vislumbrar o horizonte que nós temos à frente, né, quando nós vamos falar de política nacional de saúde. E como isso, por exemplo, né, vai afetar uma perspectiva neoliberal. Como é que, por exemplo, nós pensaremos as diretrizes, né, do SUS numa perspectiva neoliberal? Né? Essas diretrizes, né, fazem parte de um contexto, né, constitucional que visa, né, a universalização do direito, né, do acesso universal ao direito aos cidadãos. E numa perspectiva neoliberal, será que, né, essas questões vão ser alcançadas? A partir daí, se há, né, todo um trabalho reflexivo, né, e deixo, né, para vocês fazerem as suas conclusões. Nessa perspectiva, terminando esse assunto, a partir das considerações, né, de Matos, cabe ao serviço social, numa ação necessariamente articulada com outros segmentos que defendem o aprofundamento do Sistema Único de Saúde, formular estratégias que busquem reforçar ou criar experiências nos serviços de saúde que efetivem o direito social à saúde, atentando que o trabalho do assistente social que queira ter como norte o projeto ético-político tem que necessariamente estar articulado ao projeto, né, da reforma sanitária. Isso na perspectiva de Matos, né, e Bravo. Nessa condição, gente, fica aí o trabalho reflexivo analítico com relação às políticas de saúde, né? Qualquer relação a esse contexto existe a referência, né, aí para vocês fazerem consultas, tá? E desejo a vocês bons estudos.